No vídeo de hoje, a gente vai criar materiais de construção e composições de materiais de construção super úteis para a produtividade do nosso projeto, seja na representação ou na quantificação dos nossos materiais. Se você já está acostumado a acompanhar os nossos conteúdos por aqui, que legal, fico muito feliz, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E se você é nova ou novo por aqui, quero convidar para você fazer a sua inscrição, ativar as notificações e ficarem todos conosco até o final. Nós vamos utilizar bloco de concreto celular com 15 centímetros de espessura para usar nas paredes. Esse é um bloco grande de 30 por 60, existem várias espessuras, a gente está usando o de 15, as faces dele costumam ser bem regulares, a gente costuma colocar uma camada de reboco bem fininha. Então a gente vai ter reboco em alguns casos e em algumas faces a gente vai usar também, além do reboco, a argamassa colante e também o porcelanato. E em um único caso, onde se divide um banheiro de um lado e um banheiro do outro lado, nós vamos usar argamassa colante e porcelanato dos dois lados, além do reboco e do próprio bloco de concreto celular. Vamos lá? Para criar um novo material, a gente vai usar o seguinte caminho: opções, atributos do elemento, materiais de construção. Existem algumas diferentes formas de criar um novo material de construção. Uma que eu gosto bastante é duplicar um material de construção que já seja similar àquele que eu estou querendo. A gente vai pegar aqui o bloco de concreto estrutural, que é um parecido com o que a gente já vai usar, e colocar aqui novo, e precisamos mudar o nome, né, para bloco de concreto celular. Como eu já fiz um bloco de concreto celular, para fazer o exemplo para você, ele não vai permitir esse nome. Então eu vou colocar bloco de concreto celular 2 e vamos dar um OK. Você pode observar que a trama utilizada para fazer o plano de corte em planta dessa parede é um quadriculado assim na diagonal. Eu não quero esse, então eu vou usar outro, tá? Vamos mudar aqui para areia, que vai ficar aqui com esses pinguinhos. Vou manter a caneta a mesma. E aqui tem algo interessante, ó, bloco de concreto aparelho ao comprido, vou deixar porque na verdade vai ficar realmente parecido. Talvez depois a gente mexa na escala dessa trama, mas em princípio pode ficar assim. E a gente tem o seguinte aqui, ó, prioridade de interseção é 750. E isso é muito importante aqui no ArchiCAD. E por que é tão importante assim a prioridade ou o número de prioridade da intersecção de materiais? É que é realmente esse o fator que determina qual material tem o poder de subtrair o outro, tanto na representação quanto na hora que a gente for depois extrair as informações do nosso modelo como um quantitativo de materiais, por exemplo. Vamos olhar na prática? Então vamos pensar o seguinte: o material que a gente duplicou aqui foi o bloco de concreto. Ele é um material estrutural. Então ele, por exemplo, em relação a reboco, o que é mais forte, né? O que entra primeiro na obra? É sempre um raciocínio que eu faço. Então, não, ele tem uma prioridade de material muito forte. E isso a gente vai ver agora, olhando, comparando com outros materiais. Vamos, por exemplo, olhar qual é a prioridade de interseção do reboco. A prioridade de interseção do material reboco é muito menor, tá ali, ó, 210. Porque na representação é ele que vai ser realmente subtraído em relação a qualquer elemento mais forte do que ele, como uma viga, por exemplo, de concreto, ou mesmo uma parede de bloco de concreto. Vamos trabalhar em outro extremo aqui, ó, conhecendo, por exemplo, qual é a prioridade do aço estrutural. 784 é mais do que o próprio concreto. Vamos ver azulejo, 250 e assim por diante. Uma coisa bacana para você saber é que você pode ordenar aqui essas prioridades de interseção de materiais clicando lá em cima, né, na prioridade, ó, tanto como maior, se você clicar, clicando a segunda vez vem para o menor e vice-versa, ó. Acho isso bem bacana para a gente conseguir ordenar e ver qual material é mais forte do que o outro. E isso nos ajuda a determinar qual é o número, né, que a gente vai utilizar no material novo que a gente está criando. Nesse caso aqui, vamos voltar para a indexação pelo nome. Eu vou pegar aqui o bloco de concreto celular 2, que está com 750, e vou aqui chutar por esses estudinhos aí que a gente fez de outros materiais em 530. Eu costumo fazer assim, dou uma olhada nos outros materiais e aí estabeleço um número inicial, que eu acredito que vai dar certo. E aí sim, eu lanço esses elementos já nas composições de materiais que eu vou usar, coloco isso no projeto e vejo como que vai ficar, tanto no meu corte quanto em planta. E isso me ajuda a ajustar esse número na sequência.
Aqui você vê que eu, na verdade, já coloquei as paredes, né? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para você qual foi o processo que eu fiz para a criação dessas composições que estão aqui. Vou dar um zoom. Alvenaria. E eu trabalhei ela com 18 centímetros e meio. Por quê? O que que ela tem? Ela tem o bloco de concreto celular aqui com 15, 1 centímetro de reboco para o lado de fora. E aqui para dentro, que é um banheiro, ela tem o reboco, uma argamassa e 1 centímetro de porcelanato. E a outra composição que a gente fez é essa que está aqui, que tem duas faces, né, com porcelanato. Vamos dar uma olhada como que isso foi feito. Opções, atributos do elemento, composições. Aqui nessa aba superior e do lado direito, nós temos uma setinha. Você vai clicar nessa setinha para acessar a lista de composições existentes. Uma vez que a lista aparece, você vai fazer uma coisa muito parecida com o que a gente fez lá nos materiais. Você vai escolher uma composição que se adequa mais facilmente ali aquilo que você quer. Nesse caso, eu já escolhi bloco de concreto 14. Então, a gente partiu desse, clicou aqui em novo, renomeou e deixou aqui essa opção duplicar já previamente selecionada. Não vou fazer isso agora, porque esse foi o procedimento que a gente já fez. Eu vou mostrar como ficaram as configurações das duas composições que a gente fez. Então, vou dar um ESC aqui. Clicar aqui e vamos para a primeira delas. Você vai ver que tem algo aqui que eu não vou entrar no mérito de porquê, não vou conseguir mostrar nesse vídeo como que aplica, mas é muito importante que você faça um raciocínio similar na hora de renomear as suas composições. Vai facilitar muito a produtividade do seu trabalho. Nesse caso, eu indexei com 01, como muitas das listas do ArchiCAD, o ordenamento das listas é alfanumérico, então eu coloquei 01 porque eu gosto de colocar parede primeiro e tudo que é 01 para mim é parede. 01, espacinho, barrinha, espacinho, e a primeira coisa que mais tarde eu vou querer especificar, alvenaria, ET entre parênteses aqui, eu tenho a espessura total dessa parede, ET, vai aparecer numa legenda depois, igual a 18 centímetros e meio. E daqui para frente, separados da mesma forma, espacinho, barrinha, espacinho, eu tenho algumas especificações. Primeiro, do miolo, ou seja, do núcleo da minha parede, bloco de concreto celular, espessura 15 centímetros, depois como se comporta a face 1, reboco, espessura 1 centímetro, e como se comporta a face 2, revestido com porcelanato e a espessura total de reboco, argamassa e o porcelanato. Esse 2,5 centímetros já está contando ali com o reboco, a argamassa e também o porcelanato, no caso. O que eu quero mostrar para você? Eu já tinha feito essa primeira composição com base naquilo que existia. Então, se eu tinha lá bloco de concreto, eu vim aqui e mudei para bloco de concreto celular. Só que eu tomei mais alguns cuidados, né? Aqui onde fala que é núcleo, eu mantive. E aqui, que é 15 centímetros agora, antes estava 14, eu alterei. O reboco naquela composição estava com 1,5 centímetro. Como eu estou trabalhando com bloco de concreto celular, eu posso reduzir esse reboco. Eu já fiz até menos, tá? Dependendo da mão de obra, de assentamento e da qualidade do bloco que compro, eu já usei até com 0,5 centímetro e ficou muito bom. Então aqui eu coloquei com 1 centímetro e mantive aqui nessa face da parede como um acabamento. É a face que não vai receber a cerâmica ou o porcelanato. Mas aqui abaixo, o reboco de novo 1 centímetro, só que aqui eu não vou classificar como acabamento, eu coloquei como outro, porque é algo que está bem antes do acabamento. Da mesma forma, eu acrescentei aqui, ó, no inserir camada, eu coloquei mais uma camada, ela repete aqui, fica como reboco, a gente vem aqui e muda, nesse caso botei argamassa colante, que é o que vai ser usado, e aqui coloquei como 0,5 centímetro, lembrando também de classificar como outro. E por último, inserir novamente, inserir camada, deixa eu mostrar como é que ficaria, ó, e agora eu vou retirar essa de baixo. Mas inseri essa camada, vim aqui, coloquei como cerâmica, não tem para porcelanato, eu nunca senti a necessidade, nunca aconteceu nada de errado aí nos meus quantitativos e tal, então eu coloquei aqui como cerâmica mesmo, que é o que eu uso tanto para porcelanato quanto para cerâmica. E aqui coloquei 1 centímetro de espessura e ó, colocando aqui nesse caso agora sim como acabamento. Aquele 2,5 centímetros que a gente vê lá em cima, ele é a soma aqui dessas espessuras. O legal é que quando eu tô aqui com, por exemplo, a cerâmica clicada, ela vai mostrar como isso ficaria em planta, né? Ó, a gente vai mudando aqui e vai mudando aqui também desse lado. Por último, eu preciso classificar que isso vai ser usado apenas para parede. Se por acaso, na hora que você renomeou aqui, você errou as contas, não tinha ainda pensado direito nessas espessuras, é hora de você vir aqui e renomear, né? Confere aqui a espessura que deu e vem aqui e renomeia caso seja necessário. Então, vamos dar um OK. E aqui, então, está a aplicação dessas paredes. Eu vou fazer um 3D e mostrar
que aconteceu aqui? Eu uso as lajes também com composições, mas as lajes eu faço o seguinte, eu coloco apenas a laje em si e o contrapiso. E o piso é uma outra laje. Então o que você está vendo aqui na tela agora, ó, essa é a laje do piso e essa é a minha laje do concreto mesmo e o contrapiso. Se eu clico aqui na minha laje de piso, que vai ser a laje de cobertura, onde vai ser um terraço jardim, vamos ver que material eu estou usando ali. Tá como vinílico e não vai ser vinílico. Ela tá assim porque foi copiada daqui. Então eu ainda vou pegar aqui, mudar essa espessura. Esse vai ser um piso atérmico de concreto. Então provavelmente isso que está acontecendo aqui, ó, que é a parede passando para cima, porque está setada de nível a nível, né? E ela está vinculada tanto aqui quanto aqui na base. Vamos clicar nessa parede e mostrar. Olha aqui, ó, ela está setada para estar vinculada no terraço, que é a minha cobertura ali, e no térreo, né? E ela tem 3,15 metros, que é de piso a piso. Aqui na minha representação não vai mudar muita coisa, mas aqui está fazendo diferença, porque eu estou enxergando aqui esse topo de parede que não era para eu estar vendo. Claro que na hora que eu pegar isso aqui e colocar em outro material, por exemplo, concreto, que é o que vai ser, isso já vai mudar, você vai ver agora, ó, tá vendo? Já mudou. Mas tá, e se fosse vinílico? Ia ficar aparecendo, né? E a gente vai então passar um corte aqui. Então vamos passar um corte aqui. Deixa eu ver se eu já não passei. Sim, eu já tenho esse corte. Vamos clicar nele aqui. Aqui eu tô com um piso de concreto que ficou com 2 milímetros de espessura, porque eu mudei o material, mas não mudei a espessura. Eu vou fazer isso agora, né? Ele vai ter 2,40, 2,40 centímetros. Ó lá, já muda essa questão aqui. Eu provavelmente já tenho que mudar aqui também, então, a minha laje de concreto. Não é para receber piso vinílico, ela é para receber piso atérmico. Mudei, vamos ver se deu certinho. Beleza. Vamos ver aqui de novo no 3D. Aqui tá tudo certo. Se eu digito F6, eu venho para o último corte e olha lá. Aqui em cima eu tô com tudo certo. Por quê? Porque o concreto tem uma prioridade de interseção maior do que realmente tem para mim ali o bloco de concreto celular. Mas aqui onde eu tenho o contrapiso da composição da minha laje, eu tô com uma prioridade de interseção equivocada. O meu bloco de concreto celular está aparecendo lá, quando na realidade, não, né? Ele vai parar aqui. E é isso que eu preciso ver na hora que eu represento. E é isso também que eu preciso quantificar na hora que eu faço a minha quantificação. Então vamos lá, como é que a gente resolve isso? Essa composição da laje selecionada, eu venho em opções, atributos do elemento, materiais de construção. Quando eu faço isso, olha só que legal. Já aparece aqui para mim quais são os materiais que estão sendo usados nessa composição. Então, se eu venho aqui em contrapiso, eu descubro que a prioridade de interseção do contrapiso, do concreto para contrapiso, no caso, é 510. E aqui do concreto armado, 760, que a gente já tinha visto antes. Isso faz com que agora eu possa vir aqui e colocar uma prioridade de interseção de material diferente. Ao invés de colocar concreto celular com 530, eu vou colocar aqui com 509. Um ponto só abaixo e já resolveu o meu problema, tanto de representação quanto de quantificação. Bacana, né? Trabalhar bem com os materiais e as composições de materiais traz muita produtividade para o nosso projeto aqui no ArchiCAD. A gente espera você aqui com os seus comentários, se você entendeu, se não entendeu, se tem perguntas, e também deixe seu joinha caso você tenha gostado desse conteúdo. Isso nos ajuda a distribuir ele para muito mais gente. Um abraço e até o próximo vídeo.